Sejam bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. Eu e o pastor Klaus Piragines estamos muito felizes e queremos ouvir o seu testemunho também. Estamos felizes com essa programação, com o que o Senhor Jesus tem feito nesse ministério e queremos compartilhar com vocês essa alegria e queremos que você compartilhe conosco também da sua alegria. Envie seu testemunho para secretaria@igrejaquirios.com.br que queremos te conhecer. Convido você também a acessar o nosso site www.igrejaquirios.com.br. Em nosso site você encontra as pregações em áudio e em vídeo. Você também, durante a programação, o nosso culto, quinta-feira às 20 horas, domingo 10 horas da manhã e às 18h30, você acessando o site, você assiste o culto ao vivo. E também no nosso site tem um link escrito rádio, que você pode ouvir a nossa web rádio 24 horas. Então acesse www.igrejaquirios.com.br. E eu quero convidar você também, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas que gostam de estudar a Bíblia. E às vezes as pessoas falam assim, ninguém mais hoje quer estudar a Bíblia. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem muita gente que quer estudar a Bíblia. E eu estou estudando a Bíblia com o povo aqui da Quírios na quinta-feira, às 8 horas da noite. Nós temos um período de louvor, que é o nosso culto, né? E depois a gente está estudando a Bíblia junto na parte de Ruth, né? No livro de Ruth. Nós estamos estudando agora. Eu creio que Ruth nós vamos estar terminando e vamos começar um novo texto que nós vamos escolher. Então você pode vir participar do estudo e depois a gente vai estar escolhendo um novo livro que a gente vai estudar, ou a carta de Paulo, uma carta de João, Gálatas, não sei se Gálatas. Eu estou bem interessado em estudar Gálatas. Então se você sente no seu coração de estudar a Bíblia, venha, é gratuito, a gente não cobra nada e vai ser uma alegria muito grande estar aqui com você estudando a Bíblia. E sexta-feira, mulheres, vocês estão convocadas, uma vigília só para mulheres, aqui na Quírios, às 23 horas começa a vigília e você é nossa convidada. Começa às 23 horas, nós estamos pretendendo ir para até 1h da manhã, mais ou menos, mas esteja conosco, que vai ser bênção para a vida, para a edificação da vida das mulheres. É isso aí, então sexta-feira as mulheres aqui na Quírios, sexta-feira passada tivemos uma vigília só de homens, essa semana agora a vigília só de mulheres, sexta-feira, na outra para toda a família. Dia 15 e 22 para todos os irmãos. É a nossa campanha de vigília, vamos estar fazendo para todos os irmãos dia 15 e 22, não é isso? Então marca essa data, venha para cá, venha participar, tenho certeza que vai ser um mover de Deus muito grande e vai ser um tempo de renovo espiritual para as nossas vidas. Eu creio que Deus preparou essas datas. E como a Lupe falou, eu quero também pedir para você nos aceitar lá, curtir a nossa página no Facebook. Isso. Igreja Quírios. Igreja Evangélica Quírios ou Rádio e TV Quírios, na fanpage Rádio e TV Quírios ou no nossa fanpage Igreja Evangélica Quírios. É isso aí. E também você pode ouvir o nosso web rádio que fica 24 horas no ar, que no www.igrejaquirios.com.br você tem a nossa web rádio lá. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da Quírios, entra no nosso site, lá tem pregação em MP3, pregação em vídeo, há um acervo muito grande ali de mensagens, há também os recadinhos sobre o que está acontecendo na Quírios nessa data, e você está convidado a participar através do site também e conhecer um pouquinho mais da nossa igreja. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, quando nós precisamos viver uma grande virada na nossa vida. Eu creio que muitos de nós aí queremos viver uma grande virada, não sabemos por onde começar, não sabemos como viver, mas eu creio que Deus tem uma grande virada na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque a Bíblia diz, em muitos textos, há histórias de homens de Deus que receberam de Deus uma grande virada. Coisas que pareciam que estavam terminando, já estavam acabadas, Deus restaurou, Deus transformou, porque o nosso Deus é um Deus de restauração, é um Deus de transformação. Esse é o tema de hoje, grande virada, gravado num lugar especial.
Tenho certeza que vocês vão gostar muito do cenário hoje. Vai ser muito bacana esse tempo que nós vamos estar tendo juntos. São 15 minutos de palavra, então para um pouquinho agora, se tranquilize o seu coração, preste atenção na mensagem para que ela tenha o efeito dentro da sua vida e para que ela possa produzir essa grande virada. E não esquecem, dia 8, estamos esperando você, mulheres aí que gostam de oração, as guerreiras do Senhor aí de oração, venham para cá orar conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe. Quando eu era bem mais jovem, eu tive uma experiência com Deus muito interessante. Trabalhava numa empresa, era meu início de carreira, e de repente, quando eu menos esperava, recebi uma promoção onde eu ia assumir um departamento da empresa, uma gerência, e eu tinha apenas 19 anos. Naquela época eu achei isso incrível. Pensa, um jovem de 19 anos assumindo um departamento de uma empresa. Eu achava que aquilo era um sinal de Deus. E foi uma das grandes lições que eu tive na minha vida a respeito do poder e da forma como Deus pode trazer uma grande virada na sua vida. Quero ler um texto hoje com você da Palavra de Deus que conta a história de José do Egito, uma história de grande virada. Diz assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sustentará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Eu não sei como é que está hoje a sua vida, mas digamos que eu dissesse para você que amanhã você vai receber uma promoção onde que muito provavelmente você vai se tornar o presidente da sua companhia. Ou que se eu dissesse para você que quando você herdasse essa promoção, recebesse essa promoção, você também vai receber o carro da diretoria, o melhor carro da diretoria. E vai receber também o cartão de crédito sem limite da empresa. O que você diria para mim? É possível? Deus pode fazer isso na nossa vida? Ele pode fazer um milagre tão grande? Pois bem, foi assim que Deus fez na vida de José. Até aquele momento José estava preso, José estava na cadeia e não havia possibilidades humanas de José ser liberto, sair daquela situação. Ele havia sido acusado injustamente, mas já estava há muitos anos preso, esquecido naquela cadeia egípcia, além de ele ser um forasteiro naquela terra. No entanto, Deus tinha uma promessa na vida de José e de um dia para o outro, Deus começou a transformar a vida de José. Por isso eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus que opera grandes viradas na nossa vida. É um Deus que faz coisas extraordinárias, é um Deus que pode fazer com que a sua vida hoje mude de uma hora para outra. No entanto, muitas vezes a gente não acredita nisso, né? A gente acha que isso não vai acontecer, não conosco, não conosco. Pois bem, você lembra da história que eu contei para você da minha vida? Naquela época, quando eu era jovem, eu saí então de um cargo de auxiliar a gerente do departamento de um dia para o outro. Deus estava me ensinando uma grande lição. Deus estava me ensinando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que para Deus não há nada impossível. Ele pode transformar a sua vida, Ele pode fazer uma grande virada na tua vida, meu irmão. Ele pode fazer com que aquilo que pareça impossível comece a acontecer. Assim como fez na vida de José, libertando ele da prisão, entregando nas mãos dele todo o reino, a maior potência daquela época foi entregue na mão de José. Além disso, ele recebeu o carro, o segundo carro do faraó, ele recebeu um colar de ouro, roupas novas, ele recebeu um anel selo, que aonde ele chegasse ele poderia selar o nome do rei, do faraó.
Isso era a mão de Deus e a graça de Deus sendo derramada sobre a vida de José. Eu quero declarar sobre sua vida, meu irmão. Deus tem uma grande virada para fazer na sua vida. Deus é poderoso para fazer na sua vida algo novo, transformado, renovado, algo que você possa parecer aos seus olhos hoje impossível, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz esses milagres. Quando eu vivi aquela experiência, eu aprendi que não há nada impossível para Deus. Naquele dia seguinte, quando eu entrei no departamento, agora eu era o responsável por todos aqueles funcionários, na minha mente veio, mas quem sou eu? Como é que posso? Eu tenho 19 anos. E eu aprendi uma grande lição. Deus estava me ensinando que Ele não precisa de tempo, Ele não precisa de nada que você possa imaginar para fazer da sua vida uma grande virada. Se hoje você está passando por uma situação onde você está enxergando que a tua vida parece que não tem saída, que você não consegue resolver os seus problemas, que tudo que você está vivendo não tem uma opção aos seus olhos para ser transformado. A única saída que você tem é o milagre de Deus. Eu creio nos milagres de Deus. Você crê nos milagres de Deus? Eu creio que Deus pode fazer isso na sua vida como fez na vida de José. Amanhã o seu telefone pode tocar e aquela pessoa que talvez tenha te esquecido vai lembrar de você e vai dizer: eu conheço alguém que pode trabalhar nessa área, eu conheço alguém que pode fazer esse serviço. E da onde você está, a sua vida vai começar a ter uma grande virada. A Bíblia diz que 2 anos antes José havia interpretado sonhos. E esses sonhos que ele havia interpretado dizia a respeito de que os serviçais de Faraó, um deles ia ser morto e outro ia voltar para o palácio. No entanto, aquele homem que voltou para o palácio, ele não lembrou de José. E 2 anos se passaram. Pode ser que você possa achar que está demorando muito, mas Deus não esqueceu a promessa. Deus não esqueceu, querido, o milagre que Ele tem a operar na tua vida. Então diz a Bíblia que depois de 2 anos, aquele homem lembrou de José e disse: olha, Faraó, eu conheci uma pessoa na prisão que tem o dom de interpretar sonhos. E mandou o Faraó chamar José. E o que eu acho incrível nessa história é que José, ele foi se preparar para encontrar com o Faraó. Ele fez a barba, ele se arrumou para ir se encontrar com o Faraó. Porque eu creio profundamente que naquela hora José estava dizendo: Deus, chegou o tempo do Senhor cumprir as suas promessas. Senhor, chegou o momento de o Senhor operar os milagres. Chegou o momento de o Senhor fazer grandes maravilhas. Chegou o momento, Senhor, de eu ver respostas. Chegou o momento dessa situação que eu estou vivendo ser transformada. Porque se a sua vida depende só de Deus, glória a Deus, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Se a sua vida hoje só depende de Deus, fique tranquilo, Deus vai operar os seus milagres. Ele é aquele que diz na sua palavra que pode todas as coisas. Ele é o grande El Shaddai. Se na tua vida, querido, o milagre que você espera não tem outra saída a não ser de Deus, creia que Deus vai fazer. Então diz a palavra de Deus que José se levantou, ele foi na direção, ele começou a dizer, naquele momento, que Deus ia tirá-lo daquela situação. E ele começou a viver uma grande virada na vida dele. Hoje eu creio que Deus tem uma grande virada para a sua vida. Eu creio que Deus tem preparado para você essa grande virada. Já vivi em alguns momentos da minha vida, como eu contei no meu testemunho, uma grande virada. Naquele dia eu era o gerente do departamento. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero dizer para você, querido, que o nosso Deus, Ele opera esses milagres no dia de hoje. Situações que a gente não pode nem imaginar, Ele está revertendo. Situações, ainda que você ache impossível, por exemplo, se eu dissesse para você que amanhã você vai receber um cartão sem limite, que você vai ter um cargo importante, você vai dizer assim: pastor, o senhor está dizendo isso aí só para me alegrar. Mas Deus fez isso na palavra dele e Ele pode fazer isso na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele fará. Confia no Senhor, que Ele tem poder, querido, para transformar a tua vida. A história de José, para mim, é uma das histórias mais belas na Bíblia. Por quê? Porque conta como José foi preparado por Deus. E toda a vida de José foi uma preparação para ele chegar aonde ele tinha que chegar. Todos aqueles fracassos que ele passou,
A própria entrega dos irmãos dele, a venda dos irmãos, os irmãos venderam José e ele foi vendido e ele foi chegar no Egito, mas era uma preparação de Deus, era um propósito de Deus para ele estar ali. Ainda que ele tenha sofrido, ainda que ele tenha passado por dificuldades, Deus estava preparando, porque ele ia ser colocado numa posição de honra, ele ia ser colocado numa posição que ia salvar toda a família da fome. No entanto, eu acho interessante essa história, porque quando José passa por essa situação, quando José vive essa situação, eu acredito que ele não podia enxergar o que ele estava vivendo. Ele não podia entender que aquilo é um propósito de Deus. Mas cada situação na vida de José foi uma escola para ele, foi um momento para ele. Ele teve que aprender primeiro a administrar a casa de Potifar, depois ele teve que administrar toda aquela prisão onde ele ficou, e Deus foi honrando, e aonde ele chegava ele prosperava, e daquele lugar ele foi preparado por Deus para administrar todo o governo do faraó. Assim eu creio que Deus está fazendo na sua vida. Deus veio preparando você, as suas lutas, as suas dificuldades, aquilo que você acha que foi um fracasso para você. Era uma preparação para que Deus levasse você ao lugar onde Ele tem preparado para você. Era uma preparação para que as promessas de Deus se cumprissem. E quando elas viessem a se cumprir, você estaria pronto para vivê-las. Era nessa hora que eu creio, querido, que Deus veio preparando a tua vida e veio abençoando você, para você chegar aonde você deveria chegar. Por isso, em nome de Jesus, abra o teu coração. Creia que Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Creia que Deus tem uma grande virada para você. Creia que Deus vai fazer. Eu não sei como vai ser, eu não sei de que jeito Ele fará. Eu lembro que naquela época para mim foi uma surpresa. Eu fui chamado pelo dono da empresa e ele disse, a partir de agora você vai assumir esse cargo. Mas isso passou. Eu não estou mais lá, eu não trabalho, mas uma lição ficou no meu coração. Deus opera maravilhas. O nosso Deus é um Deus de virada. Ele pode fazer grandes viradas na sua vida. Eu aprendi essa lição, que não há uma situação que o nosso Deus não possa reverter, que não há uma situação que Ele não possa mudar. Eu penso que agora mesmo alguém pode estar lembrando de você e dizendo, olha, eu preciso de um funcionário que nem esse. Ou alguém pode estar lembrando de você dizendo assim, eu preciso daquela empresa, como é que chamava mesmo? E é Deus que está tocando o coração daquelas pessoas, fazendo com que chegue nas suas mãos a grande virada que Ele tem para a sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Se você ouviu essa mensagem e gostaria de entregar sua vida para Jesus, ou até mesmo voltar para Jesus, talvez você esteja desigrejado, aí há muito tempo afastado, e Deus está tocando o teu coração para voltar, que é tempo de uma virada na tua vida e uma volta também na tua vida espiritual. Então ore comigo assim, abra o teu coração, querido, não rejeite a palavra, Deus toca mesmo, você sabe que Deus fala e Ele está falando com você. Eu tenho certeza que você, quando ouve a voz de Deus, sabe distingui-la e sabe que Deus falou com você. Então ore comigo agora, diga assim, em nome de Jesus, Senhor, a minha vida é tua, eu entrego a minha vida nos teus caminhos e te recebo, Senhor, como meu Salvador, meu único Deus. É o Senhor quem guarda, quem protege a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração tão simples, creia verdadeiramente que você nasceu de novo, que começou um novo tempo na tua vida e que esse tempo agora precisa com que você dê passos na direção do Senhor. Procure uma igreja, querido, que você possa congregar, entregar sua vida, uma igreja que fale da palavra de Deus. E se você está aqui por São Paulo, venha para cá, venha para Quírios, tenho certeza que você vai conhecer um povo aqui amoroso, especial, preparado aí por Deus para ajudar você nessa sua nova caminhada. Então venha, estamos esperando você aqui na Quírios, vai ser bênção estar junto com você. Amém. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor em 2 Coríntios 8, onde Paulo ensina e incentiva a igreja a contribuir. Então, leia comigo, 2 Coríntios 8, a partir do versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo,
na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. E é muito interessante, né? Porque às vezes a gente está dedicando a nossa vida no ministério, estamos o tempo todo na igreja, todo dia, pelo menos 3 vezes por semana. E aí é muito importante também nós fazermos isso, ofertarmos, né? Nós ofertamos com a nossa vida, com a nossa dedicação e também ofertamos financeiramente, que é, como o pastor Klaus sempre fala assim, é a última conversão, né? É o bolso. A gente sabe que está convertido mesmo quando a gente começa a contribuir, a dar essa importância que o apóstolo Paulo está nos ensinando, de que nós somos responsáveis de manter a obra do Senhor Jesus. Nós somos responsáveis por estar ofertando para que haja mantimentos na casa do Senhor, para que a gente possa manter a estrutura física para que vidas entre na casa do Senhor e encontre pessoas preparadas para falar de Jesus e abra o seu coração ao ver também a organização física. Então, nós queremos manter essa programação, nós queremos continuar aqui na Sala do Pastor, mas quero pedir para que você abra o seu coração e nos ajude nessa obra. A Igreja Evangélica Quírios precisa da sua oferta para manter essa programação no ar. Então, seja um amigo na Sala do Pastor, fazendo isso aqui, ó, que o apóstolo Paulo diz, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Que em nossa mente, a cada dia, a gente possa perceber que é um privilégio acrescentar, abençoar, para que o Senhor Jesus salve mais vidas, para que através das nossas vidas, mais pessoas conheçam e se entreguem ao Senhor, em nome de Jesus. Então seja um amigo na Sala do Pastor, anote os números das nossas contas e Deus abençoe a sua vida. Você sabe que eu tenho um amigo chamado Ronaldo, você conhece ele? E ele era de uma igreja e frequentava a igreja e ele dizia, nunca vou dar o dízimo, não concordava com o dízimo, né? E aí um dia passou um vento na vida dele, ele saiu da igreja, se desviou e foi para o fundo do poço. E aí quando ele chegou lá no fundo do poço, ele falou, o que eu vou fazer da minha vida? Aí foi procurar uma igreja. E aí era um dia de semana, ele estava desesperado, ele estava angustiado. E quando ele chegou naquela igreja, a porta estava aberta e havia culto, ele começou a glorificar a Deus e diz assim, Deus, obrigado porque essa porta está aberta. Obrigado porque o Senhor permite que essa igreja esteja aberta, esteja funcionando, esteja com a condição de me receber, porque eu preciso de uma palavra. E aí ele recebeu uma palavra, a vida dele começou a ser transformada, e aí ele disse que ele nunca mais ia deixar de dizimar, porque as portas precisam estar abertas para que as pessoas possam chegar. Nesse dia eu até me emocionei, né? Eu assisti o testemunho dele, eu falei, nossa, olha só, gente que está acostumada a vir todos os dias na igreja, às vezes não dá esse valor, né? É verdade. E aí ele chega e fala, nossa, tinha uma igreja aberta. Essa é a bênção de Deus. Então seja um amigo na Sala do Pastor, para que não seja apenas uma porta, mas várias portas sendo abertas, onde Deus possa fazer a obra e possa trazer pessoas aí que estão angustiadas, precisando ouvir uma palavra e possam encontrar um lugar de refúgio. Porque a igreja é isso, a igreja é lugar de refúgio. Deus abençoe sua vida e seja um amigo na Sala do Pastor. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. E você pode ser um amigo na Sala do Pastor também através de boleto bancário. Você liga aqui na Quírios de segunda a sexta-feira, das 14 às 22 horas, no 25 07 9430, 25 07 9431, ou envie o seu e-mail para secretaria@igrejaquirios.com.br.
Você pode ser também um amigo com 3 parcelas de R$100 através de boleto bancário, que enviamos para você o livro De Volta para Casa, o livro do pastor Klaus Piragini, com 13 reflexões sobre a parábola do filho pródigo. Enviamos também 8 mensagens sobre construindo a sua vida e o adesivo da Quírios. Essa mensagem foi um divisor de águas aqui na Quírios e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Então seja um amigo na sala do pastor. Deus abençoe a sua vida. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Quero agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado a manter esse programa, a todos os nossos amigos aí que têm patrocinado, têm sido realmente um valente, alguém que nos ajuda financeiramente para manter esse programa no ar. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que Deus possa trazer aí muitas bênçãos sobre vocês. E quero lembrar, em sexta-feira, Vigília das Mulheres, às 11 horas da noite, pastora Lupe. Eu vou dar uma passadinha aqui, porque vai ser só o repleto das mulheres, né? E a Lupe falou para mim não ficar aqui para não atrapalhar, entendeu? Eu falei, tá certo. Eu venho, abro a vigília, depois a Lupe e as pastoras aqui da igreja vão estar ministrando em nome de Jesus. Amém. E também eu creio que vai ser um tempo especial, porque Deus tem preparado essa campanha de vigília. São 4 sexta-feiras que nós estamos fazendo, uma vigília de homens, uma vigília de mulheres e depois a vigília da família, dia 15 e dia 22, e você está convidado para estar conosco. Quero também lembrar a você que os nossos cultos é às 10 da manhã, às 18h30. Venha nos conhecer. Se você está aqui pelo São Paulo, passando aqui pela Lapa, venha, dê uma paradinha, assista o nosso culto. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e vai ser um momento muito especial. Vamos orar, Lupe? Vamos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor Jesus, que vem sobre as nossas vidas, Senhor, nos dando, Senhor Jesus, cada dia mais ânimo, esperança, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja, Senhor Jesus, agora derramando o seu Espírito Santo, Pai, dando cada dia mais força, Senhor, coragem, Senhor, para esses irmãos, ó Pai, para essas pessoas que estão ouvindo, Senhor Jesus, a sua palavra, Pai, que em nome de Jesus, a sua palavra, que é a luz, que é a verdade, Senhor, na vida de cada um de nós, esteja esclarecendo a cada dia, Senhor Jesus, nos guiando, Senhor, nos orientando, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa sempre se lembrar que Deus tem cuidado de você. Não fique preocupado, ansioso, saiba que Deus tem cuidado da sua vida e que Ele ama você. Tenha uma semana de vitória e tudo quanto fizer, prosperará.
Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30.